desdobramentos aí dessa visita lá em Mossoró do ex-prefeito Álvaro Dias ao prefeito, né, Alisson Bezerra, tá dando bastante o que falar, né, principalmente pelo que foi dito também depois pelo próprio Álvaro em entrevista à imprensa, o que gerou especulações de que ele poderia vir a aceitar a ser vice, aceitar compor uma chapa com o Zenaide e com o Alisson. De qualquer forma, as especulações acabaram sendo piores na minha avaliação para Álvaro do que para Alisson. Não é à toa que Alisson está em silêncio, inclusive, esse tempo todo, né? Não disse nada em relação a esse encontro do prefeito de Mossoró, apenas Álvaro, que se pronunciou, inclusive, em entrevista aqui no Jornal das 6 de quinta-feira, né? De quarta-feira à noite, aqui ele deu entrevista aqui pro pessoal, para Eni, para Dinarte, para Gustavo, e tentou explicar o que foi que aconteceu lá. E na versão do ex-prefeito Álvaro Dias, não teve em nenhum momento essa possibilidade dele aceitar ser vice de Alisson nessa composição dessa chapa, como foi especulado pela imprensa. Ele disse que não existe essa possibilidade, inclusive, ou ele é candidato a governador, aliás, ele reafirmou que é pré-candidato a governador, mas deixou no ar a possibilidade de ser candidato a senador, né, como vem sendo colocado em algumas pesquisas, mas disse mesmo que é candidato a governador, é pré-candidato a governador do estado. Disse que foi lá para dialogar, como todos estão fazendo, né, até citou que continua assim em conversas com os senadores Estício Valentim e Rogério Marinho. O prefeito Paulinho Freire também tem participado disso, e foi lá em Mossoró também para conversar com o Alisson, já que ele considera que esse grupo pode sair unido. Foram mais ou menos essas as palavras de Álvaro Dias, né? O problema é justamente a especulação ou a repercussão do que aconteceu nesse encontro, né? Para o ex-prefeito Álvaro Dias acabou ficando a imagem de que ele estava mais aderindo ali àquela chapa que está tentando se formar, de Alisson e Zenaide, né, para o Senado, do que algo ao contrário, do que um fortalecimento para o nome dele, Álvaro. Daí a especulação de que ele poderia sair a vice, né? Mas ele tratou logo de desmentir essa possibilidade e deixar claro que o entendimento com esse grupo ainda continua, né? Vai ser esse o objetivo daqui para frente do ex-prefeito, pelo menos foi o que ele disse nessa entrevista, como eu acabei de revelar aqui, de abordar aqui. Vamos acompanhar qual vai ser o desdobramento, né? Como eu disse, Alisson continua em silêncio total, né? Para Alisson, acabou que essa notícia foi positiva, essa história, né? No tabuleiro político, né? Muito importante você analisar, né, se aquela movimentação vai ser positiva ou não para você. Para Alisson foi super positivo, ficou a imagem de que estava ganhando um apoio ali, mesmo que o prefeito Álvaro Dias tenha desmentido. Foi isso que foi vendido ali pela imprensa, inclusive pela imprensa de Mossoró, com muita força, nesses dias seguintes à reunião deles dois lá na capital do Oeste. Então, pro ex-prefeito Álvaro Dias já vai ao contrário, né? A repercussão foi de uma forma que não foi nada agradável para Álvaro, já que começou a tratá-lo como alguém que estava aceitando sair do jogo, algo que ele não considera em hipótese alguma, pelo menos por enquanto, deixar de abrir mão dessa candidatura ao governo do estado em 2026. Mas são as repercussões desse encontro que promete ainda assim ter desdobramento, viu, Luciano? Claro, eu falei aqui de Alisson, mas é claro que os outros nomes que eu citei aqui, todos eles vão acabar sendo questionados por isso. Sim. Estives, Rogério, Paulinho, né? Todos eles vão acabar se pronunciando sobre esse encontro. Vamos ver o que é que vai acontecer em relação a essa reunião aí de Alisson e Álvaro e os desdobramentos nisso no tabuleiro político do estado. A grande questão, né? A grande celeuma, né? Que isso foi tão comentado porque essa visita foi muito inesperada, né, Danilo? Não havia nenhuma sinalização prévia de que esse encontro poderia acontecer e tal. Do nada, Álvaro ligou para Alisson, foi ele quem ligou, pediu esse momento, esteve lá, né? E como você já explicou aí, disse que foi apenas para dialogar. Também, e isso foi cogitado aí nos últimos dias também, porque num primeiro momento se viu isso, então o grupo que está mais ligado a Álvaro, e aí a gente está falando de Rogério Marinho, de Stevenson, de Paulinho, pode ter ficado chateado com a saída dele lá, mas também tem uma corrente que defende que este grupo pode ter colocado o Álvaro como uma espécie de porta-voz, né, do grupo, para ir lá conversar com o Alisson. A gente vai seguir acompanhando e daqui a pouquinho o Danilo traz mais detalhes sobre esse tema, tá? O ex-prefeito Álvaro Dias disse que foi lá para conversar. Isso, né? O ex-prefeito Álvaro Dias, em entrevista até aqui na 96 FM, tratou de deixar muito claro que não existe essa possibilidade dele ser candidato a vice, né? Foi o que foi ventilado após a reunião dele com o prefeito Alisson Bezerra lá em Mossoró. Ele reafirmou que é pré-candidato a governador, deixou no ar a possibilidade de ser de repente candidato ao Senado, mas a candidatura dele ao governo é que está mantida. Disse que foi lá para dialogar apenas com Alisson, como tem dialogado com os outros, como os outros também ele citou aí que vão procurar Alisson. Os outros é uma referência aí aos senadores Rogério Marinho e Estício Valentim, também ao prefeito Paulinho Freire, que está participando dessa articulação toda. Então Álvaro
se coloca de novo aí no jogo como candidato a governador e afasta essa possibilidade de um entendimento com a Alisson nesse sentido. Eu até disse aqui durante essa semana, quando veio essa notícia da reunião, que era estranho esse encontro de Alisson com Álvaro, porque para Alisson só tem uma opção, né? Que é ser candidato a governador. Alisson não pode ser candidato a senador. Então, para ter um entendimento entre os dois, um dos dois teria que abrir mão da disputa para o governo. Álvaro já deixa muito claro que não vai abrir mão, né? Então, como é que vai ser esse entendimento entre os dois? Mas, enfim, o diálogo deve sim acontecer, né? Eles são ali de uma área que, teoricamente, podem estar juntos na eleição do ano que vem. E está se buscando esse entendimento por parte do ex-prefeito Álvaro Dias. Eu acho que também a repercussão, talvez, que o Álvaro não gostou desse encontro, né? Pode ter sido muito por causa das declarações que foram dadas segundo a imprensa, né? Álvaro teria dito que uma chapa, Zenaide, Alisson e ele, seria uma chapa muito forte. E aí acabou dando essa expectativa de que ele poderia aceitar ser vice de Alisson, né? Então isso acabou dando essa repercussão negativa para Álvaro, negativa para os planos dele, né? Para os projetos políticos que ele tem em mente para 2026. Não era exatamente isso que ele queria demonstrar, né? Ele queria demonstrar que estava se fortalecendo, indo lá em Mossoró encontrar o prefeito da capital do Oeste. Agora é aguardar como vai ser o desdobramento dessa história toda, né? Porque com certeza vão ter novos capítulos. O prefeito Alisson Bezerra, por exemplo, até disse na abertura aqui do programa, continua em silêncio, né? Nessa repercussão toda que deu essa reunião, ele não falou praticamente nada, né? Deu uma citação rápida na rede social dele, numa postagem que durava 24 horas, que foi aquele nos stories do Instagram, e até agora não se pronunciou sobre isso. Provavelmente em breve vai acabar sendo questionado pela imprensa também em relação a esse encontro com Álvaro e a perspectiva de união desse grupo político. Mas é o tipo de movimentação de tabuleiro que mexe muito aí com todos os lados e que vai gerar desdobramentos em breve em relação a tudo isso, né? Vamos aguardar como vai acontecer e se essa repercussão pode vir a ser ainda positiva para o ex-prefeito Álvaro Dias. Isso é uma análise, inclusive, interessante. Que a repercussão do encontro até agora de positiva para Álvaro não teve quase nada. Teve, verdade. Foi positivo, foi para Alisson. Se Álvaro queria angariar louros com essa visita, o tiro foi no pé, né? O tiro saiu pela culatra. Enfim.